Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Vamos lá para mais um Pod da Prof. O tema de hoje é Independência da América Espanhola. Muito bem, queridos. Independência da América Espanhola. Nós sabemos que a partir de 1500 nós temos a chegada de vários europeus no continente americano, passam a ocupar e a explorar essas terras. Passou a explorar essas terras, os seus povos, os povos que aqui viviam. Nós sabemos que no norte, notadamente Estados Unidos, nós vamos ter uma colonização inglesa, um pedacinho do Brasil, nós vamos ter notadamente a colonização portuguesa, e o resto tudo, inclusive grande parte do Brasil, vai pertencer à Espanha. Então, o que nós vamos estudar hoje, conhecer características gerais, foi do processo de independência dessa América Espanhola. E nós começamos a partir do ano de 1808, quando vamos ver a atuação de Napoleão na Europa. Isso vai ser um fator importante que vai contribuir mesmo para a independência dessa América Espanhola, surgindo aí 20 países ou mais aqui no nosso continente americano. Bom, se a data de 1808 é importante para nós, como estava organizada essa colônia espanhola? Então, nós temos que é uma colônia rica em povos, em diversidade cultural, em etnias, em línguas, em cultura, porque sabemos que os indígenas eles têm uma cultura variada nas suas línguas e costumes, mas em 1808 não existe somente indígenas aqui na América. Já temos a introdução da mão de obra escrava africana, muitos e muitos brancos também. Então, em 1808, a população da colônia espanhola, ela era formada por indígenas, a maior parte da população indígena, 8 milhões, mestiços, que a gente vai ter aqui, entre aspas, a mistura de brancos com índios, de negros com índios, de negros com brancos. Então, colocamos dentro de um grupo chamado de mestiços, nós temos 5 milhões de pessoas, brancos 4 milhões e negros temos por volta já de 1 milhão de pessoas habitando naquilo que a Espanha diz que é sua, nesses territórios. Temos aqui então, já em 1808, uma sociedade organizada em classes sociais bem definidas. Os crioulos é uma elite branca chamada de crioulo. Eles ocupam postos administrativos importantes. E quem são esses crioulos? Descendentes de espanhóis, nascidos aqui na América. Isso é bem importante. Por quê? Porque apesar de ser elite, eles vão ter uma origem, nascimento aqui na América. Isso vai fazer com que eles não assumam os postos mais elevados da administração espanhola aqui na América. Esses altos cargos serão ocupados pelos chapetones, que é também uma elite branca que vai ocupar, sim, altos cargos no exército, no governo, nas igrejas. Então, são colonos que nasceram na Espanha e vêm para a América ocupar esses postos administrativos. Essa é a grande diferença, o nascimento. Eu tenho vínculo com a Espanha, porque eu descendo de espanhóis, mas eu já nasci na América. Então eu sou crioulo. Determinados postos eu posso assumir. Eu sou chapetone porque eu nasci na Espanha e vim para cá. Então, os altos cargos ficam comigo. Então, guardem bem essa diferenciação. Além disso, nós temos os mestiços, negros e indígenas, que vai ser a grande massa trabalhadora nessa América Espanhola. Quando que esse império começa a entrar em crise? Bom, na data que eu disse para vocês, a partir de 1808 até 1824, nós vamos ver então esse império aos pouquinhos desmoronar e formar uma grande quantidade de países aqui no nosso continente americano. Nós temos que saber que existem fatores internos e externos que contribuem para que isso aconteça. Então, fatores internos é tudo aquilo que acontece dentro dos limites aqui da América, do domínio espanhol. Fator externo é algo importante que vai ocorrer no continente europeu. Fatores internos nós podemos citar imposição de monopólio sobre muitos produtos. Então, a Espanha ela vai determinar quem pode comercializar, quem pode trazer produtos para a América Espanhola, quem pode vender esses produtos. Isso seria monopólio, um segmento com poder, com capacidade para distribuição, para comercialização desses produtos. Lembrando sempre que aqui na América eu já tenho segmentos sociais importantes que estão se estabelecendo, que estão construindo suas riquezas, que são os crioulos e chapetones.
Quando vem essa medida imposta pelos reis espanhóis, desagrada esses grupos sociais, atentem para isso. A Espanha, aos poucos, ela vai retomar, vai reassumir também a administração de impostos e vai impor um rigor maior na cobrança desses impostos. Tudo isso visando aumentar as riquezas espanholas. Ter um monopólio é ter um controle. Cobrar impostos diretamente, verificar se todos estão pagando os devidos impostos, tudo isso para coletar recursos financeiros e mandar para a Espanha. Tá? Ainda nós vamos ter a autorização e o funcionamento de outros portos na América. Quando eu tenho essa autorização para que outros portos funcionem, eu tenho como consequência o aumento do comércio e a arrecadação de tributos. Todas essas medidas, então, visando o enriquecimento espanhol. De outra parte, nós vamos ver, então, que esses monopólios e a opressão fiscal vai gerar uma insatisfação entre os habitantes da América e vão frustrar aos poucos a pretensão dos crioulos num livre comércio com todas as nações. Porque se eu sou crioula, se eu já tenho um estabelecimento comercial, se eu lido com o trânsito de mercadorias e é dali que eu tiro o meu lucro, não me interessa que tenha monopólio, que tenha restrições no meu comércio. Então eu começo a ficar assim um pouquinho descontente com a minha metrópole Espanha, com os reis espanhóis. Quanto aos mais pobres, gente, essas reformas não atingem os mais pobres no sentido de que não visam melhorias para esses segmentos sociais. Não temos aqui melhores condições de vida para aqueles segmentos que são mais afetados, que são explorados. O que nós percebemos aqui nessa América pré-independência? Muitas diferenças sociais, discriminação, opressão por parte de uma minoria branca. Então, eu tenho uma minoria que oprime a maioria da população. Quanto ao fator externo que eu falei para vocês, nós temos que em 1808 as tropas do Napoleão Bonaparte vão invadir a Espanha, porque lá em 1806 ele decreta um tal do bloqueio continental. Lá na era napoleônica vocês podem saber mais sobre esse assunto. Tem também um vídeo no Pod da Prof, tem o áudio e tem também no canal do YouTube, então vocês acessem lá para esmiuçar um pouquinho mais esse conteúdo. Precisa saber aqui que em 1806 o Napoleão Bonaparte decreta o chamado bloqueio continental, pelo qual nenhuma nação europeia poderia comercializar com a Inglaterra. Ocorre que Espanha e Portugal não podem aderir a este bloqueio continental justamente pelo fato de que eles têm longos tratados comerciais, são dependentes economicamente da Inglaterra. Então, como represália, Napoleão Bonaparte acaba invadindo tanto Portugal, e isso nos afeta porque vai ser um fator da nossa independência, né, a independência do Brasil, mas acaba também invadindo a Espanha. Então, esse fator externo importante, a invasão da Espanha por parte de tropas napoleônicas. Quando ele invade a Espanha, ele vai tirar o rei espanhol e vai colocar no lugar o seu irmão, José Bonaparte. Isso resulta para a América em uma possibilidade de rompimento com a Espanha. Então, na América, ao saber desses acontecimentos, os crioulos passam a formar, então, as chamadas juntas governativas para lutar aqui pela independência, aproveitar o momento para romper aquele domínio espanhol, aquele domínio político sufocante que a Espanha fazia aqui nos seus domínios americanos. E assim eles poderiam, então, gerir os seus negócios da forma como melhor lhe aprovesse, tá? Então, nós temos esse fator externo. As independências, nós vamos ver que elas vão ter fases, uma primeira fase, uma segunda. Destacamos aqui uma primeira fase de 1810 a 14, onde nós temos uma forte atuação de Napoleão, então, na Espanha. E aí, aqui na América, nós vemos, então, as vitórias dos crioulos, porque a Espanha está enfraquecida, né? E uma segunda fase de 14 a 25, que é quando justamente o Napoleão já não está mais no poder, né? Ele não domina mais a Espanha. Então o Fernando VII ele vai assumir o trono espanhol e vai tentar retomar o controle das terras espanholas, ao ponto de mandar expedições militares para sufocar as independências que estão surgindo aqui. Não vai surtir o efeito desejado, porque elas vão de fato acontecer. Então, nós temos a independência da Venezuela em 1810, da Colômbia em 19, Uruguai aqui pertinho de nós, 1828. Nós temos sempre um tópico, uma pergunta que fica dentro desse contexto da independência da América Espanhola, que é a seguinte pergunta, ó: por que a América se dividiu em tantos países?
Se eu pensar lá, as 13 colônias nos Estados Unidos vão dar origem a um país só, Estados Unidos. O Brasil, um outro momento, um outro conteúdo, a independência do Brasil, né? A possessão de Portugal, os domínios de Portugal. Aqui vai dar origem a um país só, Brasil. Mas se eu olho todo o domínio espanhol, grande número de terras, quantidade de terras que pertencia a ele, eu vejo que não ficou um país só. Se dividiu em muitas nações, Mas, o que eu preciso saber? Que não foi por falta de tentativas, né, de uma união, de um bloco, né, de uma união desses povos em torno de ideias comuns. Houve isso sim, mas não prosperou. Então, por que a América se dividiu em tantos países? Aqui eu lembro para vocês que nós temos um congresso do Panamá, que vai acontecer em 1826, temos uma figura importante aqui, Simão Bolívar, que ele vai reafirmar os seus princípios, as suas ideias, que ele já tinha publicado na chamada Carta da Jamaica, em 1815, ele publica esse documento onde ele vai defender as ideias de uma América formada por nações livres, sim, mas unidas, formando uma confederação. Essa era a ideia dele, então. Mas essa ideia de confederação para se ajudar forma nações livres, mas essas nações livres, elas comungariam de ideias como de cooperação, de defesa, não é? Então, nós temos a figura desse Simão Bolívar defendendo esse tipo de constituição para essas terras espanholas. E isso não vai prosperar. Não vai, nós vamos ter muita fragmentação, cada país sendo formado, cuidando das suas leis internas, se organizando a sua defesa, né? Então, assim, se isolando, na verdade, na forma de organização. E isso vai acontecer porque nós temos causas dessa fragmentação. E ela vai se dar justamente porque, dentro de cada lugar, nós temos as elites crioulas, que não vão aceitar uma submissão geral. Então, elas querem manter os seus interesses particulares. Então, esse conflito de interesses entre as elites crioulas é um fator importante para essa fragmentação. A força dos caudilhos, que é aquele chefe local, que ele tem grande poder político, ele arregimenta pessoas, ele tem poder econômico, então ele vai querer também atuar na localidade. Então, não vai querer dividir poder. E pressões da Inglaterra e dos Estados Unidos para essa fragmentação. Então, seria mais fácil para os Estados Unidos e Inglaterra negociar, vender com vários países, negociar individualmente, do que com um bloco que já tem uma ideia mais homogênea. Então, eles vão acabar defendendo, fazendo pressão para que realmente se fragmente. Consequências dessa independência, né, do surgimento desses países. Quais foram as consequências disso? E aqui, principalmente, para a maioria da população. O que nós temos? Nós temos que ela foi uma independência política. A dependência econômica, ela continua para a América, né? Continua. Então, esses países que vão surgir, eles continuam dependendo de acordos comerciais, de negociar com outras potências para ir se desenvolvendo. Então, ocorre, de fato, uma independência política, que vai acabar beneficiando os crioulos, porque os crioulos, lembrem bem, os crioulos, eles tinham poder econômico. O que eles querem com a independência? Por que eles querem romper com a Espanha? Porque eles querem o poder político, governar e atender aos seus interesses. Então, eles é que vão, aos pouquinhos, liderar esses processos de luta. Para quê? Para fazer o bem geral? Não. Para defender o seu interesse, colocar os chamados limites nessa independência. Que independência nós, crioulos, queremos? Então, aos poucos, eles vão organizando esses países que vão surgindo aí. A elite, que já tinha poder econômico, vai passar a participar da política, de criar as leis, de organizar a sociedade. A maioria da população, nós já sabemos, nós vimos que a maioria da população é pobre, vai continuar sem acesso à terra, com baixa escolaridade, sem participação política. Isso é um fator importante, minha gente. Por quê? Porque é por meio da política que a gente conquista os nossos direitos. Vamos colocando, marcando os nossos deveres, né? Porque sociedade, ela tem deveres e tem direitos. E aqui nessa América Espanhola, a população pobre sempre teve muitos deveres, não é? E com a independência continua assim. Então, esse é um ponto que a gente marca. Para fechar esse assunto geral de independências na América Espanhola, eu gostaria de destacar para vocês a independência do Haiti, né, que ele vai surgir, independência de Santo Domingo ou São Domingos. Por que eu destaco isso? Além de nós sabemos que essa América Espanhola tem independência da Argentina, do Uruguai,
né, do México, por aí vai. Mas não é esses que eu quero dar um enfoque. Nós precisamos enfocar a independência do Haiti, porque ele vai ser a primeira república negra aqui na América. Nós precisamos lembrar que São Domingos, ou Haiti, como vai ser chamado, ele fazia parte da chamada Ilha de Hispaniola. Então, uma parte, a parte ocidental, vai ser chamada de São Domingos, e a parte oriental é o país que eu chamo hoje de República Dominicana, na parte oriental. Então, a República Dominicana, ela vai ter a sua independência só em 1861, vai pertencer aos espanhóis. O que nos interessa aqui? É a parte ocidental da ilha, que vai ser chamada de São Domingos. Ela pertence aos franceses, tanto que se eu for no Haiti hoje, a língua lá é o francês, porque ela foi colonizada e completamente dominada pelos franceses. Então, nós vamos ter um tratado em 1697 que ela vai passar para o domínio francês. Então, os espanhóis cedem aquele pedacinho de terra ali para o domínio francês. O que nós temos no fim do século XVI? Os indígenas, chamados aruaques, estão completamente dizimados. Então, eu não encontro indígena aruaque lá no Haiti. Certo? E aos poucos vão introduzir, então, a mão de obra escrava africana para trabalhar naquele território. A independência do Haiti vai ser chamada também de Revolução Haitiana. Tá? Vai ser um período de conflitos muito intensos, de uma brutalidade muito grande na colônia de Santo Domingo, que vai levar à eliminação da escravidão. Então, isso aqui é importante. Pensa que, pleno século XIX, um lugar se tornando independente. E quem faz a independência não é a elite, e sim uma mão de obra escrava ou ex-escrava. Além de tornar uma terra independente, ela acaba com a escravidão. Tudo isso, minha gente, dentro de uma América completamente escravista. Então é por isso que eu destaco a independência do Haiti. Livros e polígrafos também dão um destaque especial para esse conteúdo. Acabar com a escravidão e tornar-se uma primeira república, uma república negra, nessa América dominada por brancos, é algo muito importante, muito significativo. Nós vamos ter a proclamação da independência já em 1º de janeiro de 1804. Temos aqui influência ideológica marcadamente pela Revolução Francesa, pelos seus ideais de liberdade, de igualdade, fraternidade. Atores sociais escravos, como eu disse, ex-escravos, né? A base da economia dessa ilha era a produção do açúcar, tendo como mão de obra, então, a escrava africana. 90% da população aqui de São Domingos era africana. Então, nós temos vários precedentes, ou seja, várias revoltas que vão acontecer no decorrer do século XVIII, e no século XIX, início do XIX, a gente já tem embates mais fortes. Então, em 1801, Toussaint de Louverture, que é um líder importante aqui, ele vai declarar a independência da ilha e a escravidão vai ser abolida. Constituição promulgada, então veja que já cria uma constituição. Ocorre que nós vamos ter uma expedição francesa que vai ser enviada para sufocar o movimento, e esse líder vai ser aprisionado e enviado para a França, onde vai morrer em 1803. Mas a luta não cessa aí. Em 1804, a luta recomeça com um novo líder. Jean-Jacques Dessalines, ele vai, então, em 1º de janeiro, declarar novamente a independência, e parte ocidental da ilha passa a se chamar Haiti, então. Em 1806, o Dessalines vai ser assassinado. A elite local vai estar descontente com a política do TAD, e os anos seguintes, minha gente, vai ser marcado por guerra civil, divisão administrativa entre norte e sul. Então, nós não vemos, após esse processo de independência no Haiti, uma pacificação social. Não, nós vamos ter períodos bem difíceis, vamos ter ditadores assumindo também ao longo do tempo. Então, é uma história difícil desse povo aqui. Consequências dessa independência. Se eu tenho um grande processo, um longo período de guerra civil significa as pessoas de um mesmo país, de um mesmo lugar, brigando entre si. E isso traz consequências desastrosas. Então, nós temos uma agricultura em colapso, porque são os próprios moradores do Haiti, digamos assim. É a própria população que está brigando. Então, acaba que destrói a agricultura. Nós vamos ter ainda a necessidade de indenizar os proprietários de escravos, porque eles vão exigir indenização, porque foi dada uma liberdade, acabou com a escravidão, com a independência, e aqueles que tinham, que eram proprietários, vão exigir indenizações. Além disso, o Haiti vai ter que pagar 150 milhões de francos em troca do reconhecimento francês. Então, vai haver essa negociação, mais um prejuízo econômico aqui. Ponto assim,
final que eu vou destacar para vocês, finaleira desse conteúdo, é o chamado haitianismo, que é o reflexo desse movimento, dessa independência no Brasil. Isso aqui é muito importante. Finalizando esse nosso conteúdo, nós temos então essa figura do haitianismo, que nada mais é do medo que as elites brasileiras terão de que esse movimento que ocorreu lá naquela ilha, né, de dominação espanhola e dominação francesa, chegasse até o Brasil e acabasse, então, motivando outros movimentos de independência. É muito fácil de encontrarmos esse medo registrado em relatos de viajantes, jornais da época, documentos do governo também, com relação a esse fim da escravidão no Haiti e o que isso poderia resultar aqui no Brasil. Lembra que eu disse no início dessa nossa aula, nós temos aqui na América uma América escravista. Ela é escravista, o Brasil em particular é escravista aqui. Lembrem que a liberdade dos escravos africanos só vem em 1888 e eu tenho independência sendo declarada em 1804 no Haiti. Então, é muito tempo que nós vamos ter ainda de escravidão no Brasil. Lá no Haiti nós vamos ter o fim da escravidão. A independência de uma colônia, e essa independência não foi feita por elite branca, foi feita por negros, escravos, ex-escravos, descendentes de africanos. Então isso abala as estruturas de toda uma colonização que tem a base da sua exploração nessa mão de obra escrava africana. Então isso é o haitianismo, é esse medo que as elites brasileiras terão de que esse movimento que ocorreu lá no Haiti chegasse, refletisse em outros territórios coloniais, afetando, obviamente, o enriquecimento das metrópoles e, claro, dos senhores locais que viviam da exploração dessa mão de obra. Meus queridos, então chegamos a mais um fim, né, de uma aulinha. Finalizamos o nosso Pod da Prof com esses esclarecimentos. Espero que vocês tenham compreendido, tenham conseguido ter uma visão geral desses conteúdos, tá bem? Fiquem bem e bons estudos e até o próximo Pod da Prof. Tchau, tchau!